Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre back-end e front-end, tentar nivelar um pouco esse conhecimento, né? Entender o que um programador front-end faz, o que um programador back-end faz, né? E entender que existe um programador também que trabalha ali com back-end e front-end, que é o desenvolvedor full stack, né? Que a gente até comentou na nossa aula de introdução. Bom, então vamos lá, começando aqui pelo front-end, né? O que é o front-end, né, pessoal? Tudo que a gente trabalhou até então era o front-end, que é a parte da aplicação ali que é responsável para apresentar, né, para o usuário ali. Então, é o nosso software ali, a parte do browser que é renderizado ali para o usuário. E aí a gente chama todo esse contexto aí de client-side, né, que é tudo que o usuário está visualizando ali no browser. E aí a gente trabalhou com HTML, né, para criar ali a nossa página, né, com os links e tudo mais. A gente aplicou o CSS ali, que é a estilização, para deixar nossa página responsiva, nossa página bonita. E a gente aplicou o JavaScript ali para dar um dinamismo um pouquinho maior ali, né, na nossa aplicação. A gente criou um joguinho ali do Mario, teve pessoas que fez outros jogos incríveis ali, então cara, foi sensacional e eu acho que deu para pegar bastante coisa sobre a parte de client-side, né? Mas afinal, né, o que um programador front-end vai trabalhar no dia a dia? É justamente isso, pessoal. O programador front-end vai trabalhar com HTML, CSS, JavaScript e também com alguns frameworks, né? Seja o React, o Angular, o Vue e tem muitos outros frameworks, tá, pessoal? Todos esses frameworks e bibliotecas são desenvolvidas em JavaScript e são desenvolvidas para resolver um problema, tá? Todo framework nasce com um propósito de resolver um problema. E é isso que é o ponto importante, pessoal. Nós, como bons desenvolvedores ali, né, temos que saber analisar qual que é a proposta daquela biblioteca, daquele framework, para a gente aplicar para resolver um problema ali na empresa, né, um problema do dia a dia, né? Então, não existe bala de prata. A gente não vai falar assim, o React é melhor que o Angular. Enfim, eu já tive a oportunidade de trabalhar tanto com o Angular quanto com o React, tá, pessoal? Não trabalhei com o Vue, mas assim, eu sei o que é bom em cada um, o que não é, qual que é a vantagem de trabalhar com um e com o outro, a questão da organização, da estrutura, enfim, eu acho que para opinar nesse cenário aí a gente não pode ser acho que a gente tem que ser agnóstico à tecnologia. A gente realmente tem que procurar entender o problema, né, e aplicar a melhor tecnologia que faça sentido. Porque framework, pessoal, é um negócio incrível, assim. Framework JavaScript, se vocês procurarem no Google aí, biblioteca framework JavaScript, provavelmente vocês vão encontrar uma infinidade, tá? Os que eu citei aqui são alguns dos mais famosos e mais utilizados, mas assim, acontece de framework ser descontinuado, ter atualizações que são mudanças mais drásticas, né? Por exemplo, quando a gente fala de Angular, pessoal, a gente tinha lá o Angular JS, que foi a primeira versão desse framework, né? E quando eles mudaram da versão 1 para a versão 2, teve uma mudança drástica no framework. Praticamente foi jogado fora a primeira parte para criar um novo framework com uma nova proposta ali de trabalho, dado que tinha alguns problemas que eles viram ali na primeira versão e acabaram atualizando, né? E o que acontece? Isso obriga o desenvolvedor a estar em constante atualização ali, né, pessoal? A gente precisa estar estudando constantemente, entendendo a proposta dos frameworks para ver qual que é o melhor cenário para a gente aplicar na empresa. E obviamente que às vezes vocês vão trabalhar em alguma empresa e vão chegar lá e já vão estar trabalhando com algum framework. Mas vocês vão estar aptos para aprender qualquer framework. E por que eu digo isso, pessoal? Porque se você tem a base ali, que é o HTML, o CSS e JavaScript, vocês vão conseguir ser capazes de aprender qualquer outro framework, tá? Então, esse que é um ponto extremamente importante, tá, pessoal? Pensem que não defendam frameworks falando que esse framework é melhor ou aquele é pior. Eu acho que o ponto é esse framework resolve melhor esse problema, essa biblioteca resolve melhor esse problema. Então, para a gente opinar, eu acho que a gente tem que também ter trabalhado com ele, ter entendido a proposta dele, o que ele resolve, para estar aplicando de fato. Então, só para vocês entenderem ali como que é no dia a dia na empresa ali, né? A gente tem a opção também de não trabalhar com framework, dependendo do cenário, tá?
pessoal. Então, vai muito da análise. E a gente tem boas práticas para serem trabalhadas ali, tanto no front-end quanto no back-end, que é o nosso próximo tópico, para não trabalhar com framework também. Existem arquiteturas definidas, bem definidas ali, que a gente pode explorar para ter um padrão de projeto bacana, conseguir dar sustentação para o nosso software sem trabalhar com nenhum framework. Então, isso é um ponto bem bacana também. E, pessoal, falando um pouquinho mais agora do back-end, né? O que é o back-end? Então, é a parte do software que roda no servidor. Então, a gente já não está mais falando de browser, tá, pessoal? A gente está falando de rodar no servidor, né, que é o nosso server-side. Então, quando a gente fala de desenvolvimento back-end, a gente está falando de server-side. E o que um desenvolvedor back-end, com que um desenvolvedor back-end trabalha, né, no dia a dia? Bom, existem N linguagens de programação, tá? Algumas delas vocês já até devem ter ouvido falar, que é o Java, o C Sharp, o PHP, Python, Ruby e o nosso famoso JavaScript, né, pessoal? Sim. Então, como a gente viu na aula de introdução, a gente vai trabalhar com JavaScript no lado servidor. Isso é muito bacana, pessoal, porque tudo o que a gente aprendeu de JavaScript até então, a gente vai poder aplicar no server-side. Então, com uma linguagem de programação única, a gente pode trabalhar tanto no front-end e no back-end. E a gente pode, obviamente, se especializar como um desenvolvedor front-end ou back-end. Ou, se eu quiser, eu posso ser um desenvolvedor full stack, que trabalha com ambas as stacks ali, né? Que eu trabalho tanto com front-end quanto back-end. E aí eu consigo ser um desenvolvedor full stack. Então, beleza, pessoal? Deu para entender ali front-end, back-end? Eu acho que é um ponto importante, já que a gente vai falar de back-end nesse ciclo, vai falar de server-side. E aí, eu acho importante a gente nivelar esse conhecimento, né? Entender essa diferença. Então, vejo vocês aí na próxima aula para a gente falar do nosso próximo tópico. Valeu, pessoal! Até mais!